tarde a todos. Muito obrigada, agradeço muito a presença de todos. Fico muito feliz sempre com a presença de todos aqui em aula de hematologia, né? Porque quem tem esse amor pelo hemato, né? Então, assim, compartilhar com as outras pessoas que também têm esse amor, então é uma oportunidade maravilhosa. Eu agradeço à Abbott o convite para estar aqui hoje, para participar desse congresso. Então, fui convidada pela Abbott. Então, os objetivos dessa apresentação são apresentar alguns parâmetros adicionais aos que normalmente tem no hemograma, que sempre tiveram no hemograma, né? Então, são alguns parâmetros adicionais e que têm aplicação clínica. Então, uma aplicação clínica tanto no diagnóstico das doenças, quanto no segmento, tanto quanto no monitoramento das doenças, tá? Então, também o objetivo é avaliar as informações proporcionadas pelo hemograma. Não posso dizer que são novos parâmetros, eles já existem há algum tempo, mas não são amplamente utilizados. Eu vou até falar sobre isso no final da apresentação, mas são parâmetros com uma aplicação muito importante que vocês acredito que seja muito bom para vocês. Então, esses são os parâmetros do hemograma, né? A série vermelha, a série branca, a série plaquetária e todos os parâmetros do hemograma, né? Como eu sempre digo, são muitos exames dentro de um exame só. Então, não é um exame simples, não, é um exame complexo, né? Porque são dosagens, são contagens, são células, né? Então, é bem complicado. Então, as pessoas também que trabalham com hematologia têm que conhecer os analisadores, como eles reportam o parâmetro para saber como interpretar, se está tudo certo, se não está, certo? E hoje eu vou falar desses parâmetros adicionais com aplicação clínica. Então, na série vermelha, nós temos a contagem de eritroblastos. Não é novo parâmetro, mas geralmente a maioria dos laboratórios faz manual, né? Então, eu vou falar sobre essa contagem automatizada de eritroblastos sem leucócitos e em contagens absolutas também. Vou falar de alguns parâmetros reticulocitários. Então, além da contagem de reticulócitos em porcentagem e absoluta, também temos alguns parâmetros adicionais que têm uma aplicação muito interessante. Vocês vão ver que é o IRF e o MCHR. Depois da série branca temos o parâmetro adicional IG, que é a contagem de granulócitos imaturos, e na plaqueta a porcentagem de plaquetas reticuladas, a contagem dessas plaquetas. Eu vou explicar tudo para vocês. Então, começando pela série vermelha, falando dos eritroblastos, reticulócitos. Sumiu. E dos parâmetros reticulocitários. Olha que foto linda, né? Células são muito lindas. Então, falando um pouco da linhagem eritrocitária. Então, normalmente, em situações normais, existe um equilíbrio entre a produção dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos na medula óssea, e a destruição desses eritrócitos que já estão na corrente sanguínea por cerca de 120 dias, 4 meses, daí eles são destruídos no baço. Então, tudo bem, esse equilíbrio está ok, tem um balanceamento adequado. Quando há um desbalanceamento, quando se perde esse equilíbrio entre produção e destruição, então a gente vai ter anemia, né? Anemia é caracterizada, como sabemos, pela Organização Mundial da Saúde, em dosagem de hemoglobina abaixo de 12 gramas para mulheres e de 13 gramas para homens. Mas a anemia pode ocorrer por duas maneiras. Então, ela pode ocorrer devido a uma produção inadequada, quer dizer, a medula óssea não está produzindo adequadamente a linhagem eritrocitária, e uma destruição normal dos eritrócitos na circulação. Ou também pode ocorrer por uma produção inadequada, então a medula óssea, por algum motivo, não está produzindo adequadamente os glóbulos vermelhos e pode ter uma destruição dos eritrócitos normais. Então, sempre que há um desbalanceamento, nós vamos ter anemia. E aqui falando um pouquinho sobre a eritropoese, né? Então, a gente tem aqui a poderosa stem cell, né? A célula-mãe aqui, que vai originar todas as linhagens celulares do sangue, né? Periférico, que vão estar na circulação em quantidades normais, em formatos normais também. As células maduras também, em geral, situações normais na circulação. Então, na eritropoese, a célula-mãe vai produzir a linhagem eritrocitária, e com a ação de hormônios como a eritropoetina e de citocinas e outros hormônios também, essas células vão amadurecer, vão se proliferar
e vão adquirir funções. Então, nós temos aqui o proeritroblasto, que depois vai amadurecer para eritroblasto basófilo, depois eritroblasto policromático, que depois vai se tornar o eritroblasto ortocromático, então vai perder o núcleo, né? Vai ter uma palavra bonita assim, a extrusão do núcleo. E então, nós vamos ter os reticulócitos que já não tem mais núcleo, né? O eritrócito imaturo, mas tem esse retículo de RNA, certo? E depois o eritrócito maduro, a hemácia madura. Nós podemos ter, então, em todas essas fases, nós podemos ter anemias por uma diminuição da produção ou por um aumento do turnover. Então, essa diminuição da produção, nós podemos ter anemia, por exemplo, do tipo, na fase de diferenciação, quando a gente vai ter uma anemia que é normocítica e normocrômica, né? E pode ser porque se acometeu aquelas células precursoras da medula óssea, né? Então a medula óssea não está produzindo adequadamente. Ou então por deficiência de nutrientes, como nós temos aqui, deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Então nós vamos ter uma anemia que vai ser com uma anemia macrocítica, né? Nós vamos ter a presença de macrócitos, né? Nessa deficiência. E ou então uma anemia na fase de hemoglobinização, quando a gente tem a deficiência absoluta ou funcional de ferro. Tá? E essas todas são por diminuição da produção. E temos as anemias do tipo de circulação, que é quando tem um aumento do turnover, quer dizer, um aumento da destruição, então vai ter uma maior destruição e que pode ocorrer por perda sanguínea ou por uma destruição periférica dessas hemácias. Então vamos começar pelos eritroblastos, né? Os eritroblastos não são normalmente encontrados na circulação periférica, eles são encontrados, é normal que se encontrem em recém-nascidos na primeira semana, às vezes se o recém-nascido é prematuro se encontra por mais tempo, mas em adultos não é normal se encontrar na circulação. Podemos encontrar algumas anemias, né, tudo mais, e algumas situações graves, como hemólise, hemoglobinopatia, talassemia, trauma, sangramento, mielodisplasia, leucemia, neoplasias. Então, situações graves. Então, eritroblasto é um marcador de gravidade, a gente costuma dizer, quando a gente encontra na circulação. Então, é importantíssimo que o laboratório reporte quando encontrar o eritroblasto no sangue periférico, mesmo que seja um só, né? Um eritroblasto e 100 leucócitos. Então, que reporte, porque isso é um indicador para o médico. Principalmente, tem estudos que mostram pacientes que estão na UTI e quando começam a piorar assim rapidamente, começa a subir rapidamente a quantidade de eritroblastos na circulação. Então é um aviso que esse paciente está tendo uma piora no quadro dele, né? Isso tudo ocorre devido à hipóxia tecidual e à lesão inflamatória, então esses eritroblastos vão para a circulação. E como identificá-los? Então pode ser da maneira manual, através da microscopia, né? Os analisadores vão avisar, vão gerar um alarme dizendo que tem presença de eritroblastos. Você vai fazer a lâmina, você vai contar diferencial de leucócitos e vai contar quantos eritroblastos em 100 leucócitos vocês encontraram. A única coisa que é mais complicada é que a capacidade de detecção na microscopia, a quantidade circulante tem que ser maior, para que você possa encontrar na circulação. Então, ele não vai detectar se estiver abaixo de 200 por microlitro. Já a automação, hoje em dia, ele detecta quantidades menores, ele tem capacidade de detectar quantidades menores, porque essas células vão no fluxo sendo analisadas, né? Então, eles têm condições de detectar com quantidades menores. E uma boa notícia é que esses equipamentos automatizados que contam eritroblasto, eles já corrigem a contagem global de leucócitos e a de linfócitos também, que é uma coisa que nós, quando tem eritroblasto acima de 10 por 100 leucócitos, a gente tem já que corrigir a global de leuco, fazer a contagem manual, né? E os analisadores hematológicos já fazem isso. Então é importante que a gente saiba diferenciar. Eu ponho lá o linfócito e eritroblasto, porque eles são parecidinhos, né? Mas a tecnologia hoje em dia já nos permite identificar essas células e a contagem delas, automatizada. Amadurecendo um pouquinho, vamos para os reticulócitos. Então aqui a gente tem toda a eritropoiese, daí nós temos aqui os eritroblastos perdendo o núcleo e os reticulócitos depois as hemácias maduras. O reticulócito, uma coisa que é importante saber, que eles são eritrócitos imaturos, não tem núcleo, e eles têm essa malha de retículo
que é de RNA, né, composta de RNA. Então, normalmente, ele não é visualizado na lâmina que a gente está fazendo o hemograma. Na coloração, né, de Wright, McGinnis, o corante que vocês utilizam, então, você não consegue ver esses reticulócitos na circulação. Você precisa, para fazer a contagem manual, então fazer uma coloração supravital, né, com azul de cresio brilhante ou nilmetilene blue, e daí vocês contam a quantidade de reticulócitos em relação aos eritrócitos para ter esse resultado em porcentagem, certo? A gente consegue ver que tem reticulócitos quando é na lâmina normalmente corada para fazer a revisão, quando a gente tem as hemácias policromáticas. Então, quando tem policromasia presente, isso significa que tem reticulócitos imaturos. Por que são os imaturos? Porque os mais maduros têm pequena quantidade de retículo de RNA. Esse é um mais maduro. Os mais imaturos têm maior quantidade. Eles são maiores também e têm maior quantidade de retículo de RNA. Tá? Então, eles vão aparecer como policromasia na lâmina. Tá? Eles são presentes normalmente em pequena quantidade na circulação, né, de 0,5% a 2%. E eles aumentam rapidamente com a presença de anemia. Então, se o paciente está anêmico, a eritropoese, que demora, em situações normais, 1 semana para acontecer, ela vai muito mais rápido, ela ocorre muito mais rapidamente, porque eles necessitam, né, recuperar, né, a quantidade de eritrócitos na circulação. Então, para resolver esse problema da anemia, então a medula óssea acelera a produção e envia mais reticulócitos jovens para a circulação. Isso acontece nas anemias regenerativas. Já se a gente tiver uma anemia que a medula óssea não está funcionando, daí é uma anemia degenerativa, né? Mas quando a gente tem esse aumento de reticulócito, é uma anemia regenerativa. E é importantíssimo o reticulócito. Hoje em dia, o reticulócito é muito pouco solicitado, não é só aqui não, em muitos países, muito pouco solicitado, e ele é muito importante para ajudar o médico no diagnóstico, porque o reticulócito circula no sangue periférico por cerca de 24 a 48 horas. Então, a informação que ele dá é uma informação atual, né, em tempo quase real. Já os eritrócitos, como circulam 120 dias, 4 meses, o paciente pode estar ficando anêmico, você só vai perceber lá na frente, depois de muito tempo. Aqui não, você já tem uma informação precoce, né, de que esse paciente não está produzindo, está ficando anêmico e não está produzindo os reticulócitos. Então, eles refletem a atividade eritropoética da medula óssea. Então, os reticulócitos demonstram o que está acontecendo em tempo real. São células que acabaram de ser enviadas da medula óssea para o sangue periférico. Então, por isso que eles têm esses retículos e por isso que eles são maiores. E mostram como a medula óssea do paciente está respondendo àquela anemia presente. Tá? A contagem nos analisadores da Abbott, nos analisadores Alinity, a contagem é totalmente automatizada de reticulócito, não necessita nenhum preparo prévio, então só o sangue já é processado, e ele utiliza citometria de fluxo, como todos os outros analisadores do mercado, que é quando a célula passa uma a uma e é analisada uma a uma. Então usa citometria de fluxo, mas a tecnologia usada pelo Alinity é a tecnologia MAPS avançado, que é uma tecnologia ótica de dispersão da luz em múltiplos ângulos. Então, essa tecnologia, ele vai dispersar a luz em 7 canais diferentes, então, várias combinações de ângulos de dispersão de luz, mais a fluorescência. Tá? Então, a fluorescência é que vai corar os RNAs dos reticulócitos, e é dessa maneira que eles vão identificar os reticulócitos e contar os reticulócitos. Eu tenho, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho outro gráfico aqui mostrando, mas é esse gráfico aqui que usa a informação de tamanho nesse eixo e fluorescência aqui, e a gente vê que aqui estão os eritrócitos maduros e aqui é fluorescência, então os que estão imaduros, que são os reticulócitos, que tem retículo de RNA. Quanto mais retículo de RNA, maior é a fluorescência, então mais vai subir aqui essa população em verde, tá? E então a gente tem esses gráficos que a gente chama de dispersogramas ou gráficos de dispersão que vão nos mostrar, né? Então aqui com isso tudo, com essa tecnologia, a gente consegue ter outros parâmetros adicionais ao hemograma. Um deles é a fração de reticulócitos imaturos, o IRF. Essa fração de reticulócitos imaturos é um indicador da atividade da medula óssea. Por exemplo, um médico que está fazendo um tratamento num paciente, por exemplo, um paciente que tinha anemia ferropriva,
então esse paciente está fazendo tratamento com ferro. Aí o médico consegue saber, através do ERF, se tem reticulócitos assim, jovens circulando, né? Se tem esses reticulócitos mais imaturos na circulação, então isso significa que o tratamento está funcionando, certo? Agora, se não, ele está tratando e não tem reticulócitos jovens, a fração está diminuída, então significa que não está dando resultado, né? Então é muito bom para ele monitorar um tratamento, né? E também, então, quanto mais, isso aí eu já falei, o IRF aumentado, então, demonstra a presença de reticulócitos imaturos e a gente vai encontrar, então, na circulação, essa policromasia, né, que são esses reticulócitos com maior quantidade de RNA, tá? Então, o IRF é o melhor reflexo da atividade da medula óssea em relação à eritropoese, né? Um IRF aumentado significa que as células estão sendo produzidas rapidamente e as aplicações clínicas desse parâmetro são avaliar rapidamente a recuperação da produção da linhagem eritrocitária depois de um transplante de medula óssea. Então, ele é um indicador bem precoce de que aconteceu a pega da medula, né? Que aconteceu que aquele transplante teve êxito, que deu certo. Também é importante na avaliação da recuperação após transplante renal e a produção endógena de eritropoetina, tá? E também para monitorar o tratamento da anemia, certo? Agora, esse é outro parâmetro que tem aplicação clínica também, de série vermelha, que é o conteúdo de hemoglobina de reticulócitos, o MCHR. Por que ele é importante? Eu não falei que os eritrócitos maduros circulam por muito tempo, 4 meses, e daí nós vamos ver o HCM não vai diminuir hoje, porque eu comecei a ficar anêmica hoje. Ele vai diminuindo aos poucos, né? Então a gente vai verificando uma diminuição da hemoglobina e do HCM com o tempo. Já esse parâmetro, ele dá informação de conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos. Como os reticulócitos só circulam cerca de 36 horas, 24 a 48 horas, a informação é atual. Então, precocemente, você pode ter hemoglobina ainda normal, o valor da hemoglobina, do HCM, mas se tiver o MCHR, o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos baixo, isso está te avisando que esse paciente está com deficiência de ferro. Então, já pode, antes da anemia se instalar, já pode começar a prevenir isso, a tratar, né, para até chegar no normal. E para saber, por exemplo, quando está baixo isso, tem definido esse valor de corte de 28 picogramas, porque esse resultado já sai no hemograma. Então, quando sai o hemograma, já sai a contagem de reticulócitos, o IRF e sai o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos. E daí, quando ele está abaixo de 28 picogramas, isso significa que esse reticulócito está hipocrômico. Então, ele está com deficiência de ferro. Não está produzindo hemoglobina da maneira necessária. Então, por isso mesmo, é um aviso bem precoce para o médico, que quando está baixo, isso está diretamente ligado à presença de uma anemia ferropriva. Tá? E esse parâmetro também ajuda, então, na diferenciação da anemia ferropriva, que é quando nós temos a deficiência absoluta dos estoques de ferro, né? Não tem ferro, não tem ferritina, da anemia de doença crônica, que é uma anemia em que nós temos a deficiência funcional de ferro. Deficiência funcional de ferro, nós podemos ter os estoques normais de ferro, mas esse ferro não está sendo mobilizado com a rapidez necessária, ou não está sendo utilizado para a produção de hemoglobina na medula óssea, né? Que isso aí ocorre em processos infecciosos, inflamatórios, neoplásicos, né? Então, esse parâmetro permite essa informação e ele não sofre interferência por processos infecciosos, como sofre, por exemplo, a ferritina. Os marcadores bioquímicos de ferro, eles sofrem interferências em casos de infecção, porque eles são marcadores de infecção e são proteínas de infecção. Então, eles vão sofrer interferência. Vejam só aqui, esse estudo, ele mostra que a variação, olha o tamanho da variação da ferritina e da saturação de transferrina. Muito grande o coeficiente de variação. Olha aqui o do conteúdo de hemoglobina, muito baixo. Então, ele não sofre interferência nessas situações. Tá? Então, aplicações desse parâmetro, ele demonstra a disponibilidade de ferro, né? Então, quando está diminuído, é indicativo de falta de ferro ou que o ferro não está disponível para a eritropoese.
Vamos seguir, que eu tenho só 30 minutos e eu estou falando demais hoje. Tem outra aula depois de mim. Então, vamos para a série branca. Então, é o parâmetro IG, como eu falei para vocês, que é a contagem de granulócitos imaturos. Então, o que são granulócitos imaturos? Quando eu falo granulócitos imaturos, eu estou falando de metamielócitos, mielócitos e promielócitos. Tá? Então, quando tem o desvio à esquerda, né? Quando tem desvio à esquerda, nós temos um aumento de células granulocíticas imaturas na circulação. E isso ocorre geralmente em processos infecciosos por bactéria, né? Bacteriano. Então, em uma infecção bacteriana, a gente tem um aumento da produção da linhagem granulocítica e vamos ter, então, em muitas situações, essas células mais jovens na circulação. Aqui tem todos os gráficos do Alinity, mostrando aqui como ele trabalha a dispersão de luz em múltiplos ângulos, então você consegue visualizar, depois que você conhece bem o gráfico, você consegue visualizar só de verificar o gráfico. Nós temos aqui uma pessoa muito especial que está assistindo essa aula. Todos vocês são muito especiais, com certeza. Mas tem uma mais especial, porque trabalhou comigo por muitos anos no Fleury, né, que está sentadinha aqui, e que foi assim, era uma das minhas meninas, que eu chamava as minhas meninas, e eu tenho muito carinho e estou muito orgulhosa. E eu falei para ela que eu queria fazer uma homenagem para o marido dela, que o marido dela já se aposentou, mas eu queria que ele estivesse aqui, porque ele que me despertou esse amor pela automação em hematologia. O primeiro analisador hematológico que teve lá no Fleury era um analisador da Abbott, com dispersão de luz, e ele sabia tudo que tinha aí, daí ele gostava de ensinar, de compartilhar, sabe, tudo. Então ele despertou esse amor, também esse gosto por compartilhar tudo. Então, agradece ele, tá bom? Ele é muito importante na minha vida profissional. Então, gente, aqui, nas infecções bacterianas, a gente geralmente, eu vou falar tudo geralmente, porque em hematologia tudo é geralmente, nada é sempre. Eu sempre falo isso toda aula, né? Você pode ter, dependendo do tipo da infecção bacteriana, da bactéria e da fase da infecção, você pode ter no hemograma uma leucopenia e uma neutropenia. E isso vai ocorrer quando? Isso vai ocorrer quando os neutrófilos que estão nas paredes dos vasos se fixam mais no local da lesão. Então, eles não vão para o sangue periférico, então a gente vai ter contagens diminuídas de leucócitos e de neutrófilos. Por outro lado, em algumas outras infecções, em alguma outra fase, nós temos a mobilização intensa desses neutrófilos que estão nas paredes dos vasos. Então, esses neutrófilos que estão lá, ficam lá grudadinhos esperando, né? Chegou uma bactéria, uma infecção lá, eles vão rapidamente para a circulação. Então, nesses casos, a gente tem leucocitose e neutrofilia, né? E com um aumento, geralmente, de granulócitos imaturos na circulação. Então, de promielócitos, mielócitos, metamielócitos, mais alterados, que têm alterações degenerativas. Então, com granulações tóxicas, com vacuolização citoplasmática, com corpos de Dolly. Então, é isso que eu digo, a hematologia, os analisadores são muito bons, mas vocês que têm que ver isso, né? Então, os olhos têm que estar bem treinados para ver isso. Então, essa informação que é importante, juntamente com granulócitos imaturos aumentados, também essas alterações degenerativas. E quando a gente encontra, por exemplo, um número aumentado de granulócitos imaturos, quer dizer, não é normal ter granulócitos imaturos na circulação, mas a gente sabe que em pacientes normais a gente encontra desgarrado, um lá passeando, né, um mielócito, outro mielócito, e isso não tem nenhum sinal clínico, isso daí não tem nenhuma importância clínica. Então é importante que cada laboratório defina um valor de corte com o qual ele vai trabalhar, que acima desse valor de corte, ele vai fazer a revisão da lâmina. E quando fizer a revisão da lâmina, tem que fazer a identificação, então, das populações leucocitárias, observar as alterações degenerativas e daí sim, contar todos, os segmentados, os bastonetes, metamielócitos, mielócitos, separando todas essas populações quando eles estão acima do valor de corte. E o que é valor de corte? Então, é o valor que vai dizer que é obrigatório fazer lâmina. A gente tem situações que a gente pode ter um IG, por exemplo, dependendo do laboratório, do seu valor de corte, você encontra um mielócito, tá? 1% de IG, mas você está tudo normal, não tem leucocitose, não tem neutrofilia, não tem nenhum outro alarme, sabe? O laboratório pode decidir que não precisa revisar esse caso, revisar a lâmina. Agora, se o valor de corte dele for, por exemplo, 2% de IG, acima de 2%, ele tem que fazer a lâmina e fazer a contagem diferencial manual.
Tá? Aqui temos alguns estudos, o Johns Hopkins sugerindo IG maior que 3%. A maioria dos laboratórios aqui do Brasil e na América Latina também usa esse valor de 3%. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a professora doutora Terezinha Munhoz, também eles fizeram esse estudo, também definiram que assim, IG abaixo de 2% são úteis na exclusão no diagnóstico de sepsis, então é importante, né? Também utilizam 3% como valor de corte. Então, tem muitos estudos dizendo isso, mas cada laboratório deve definir o seu próprio valor de corte, tá? E eles são importantes, as aplicações clínicas deles são em casos de sepse, infecções bacterianas, inflamações agudas, pacientes com câncer, com doenças mieloproliferativas, pacientes com tratamento com esteroides, a gente vê que tem aquele aumento, a medula acelera a produção, né, da série granulocítica. Gravidez, que é uma situação fisiológica, é normal, né? Pacientes grávidas têm um aumento de granulócito na circulação, pacientes de trauma e cirurgia. E uma pergunta importante, por que não tem bastonete? Por que a máquina não conta bastonete? Nós já sabemos como que bastonete é, né? É uma situação um pouquinho difícil, né? Então, não tem um consenso nem entre as pessoas, né? Imagina se o equipamento vai conseguir ver se aquilo lá é um bastonete ou não é. Então, nenhum analisador hematológico conta bastonete, identifica bastonete. Os órgãos normatizadores dizem que quando você está em dúvida, colocar como um mais maduro, né? Então seria um segmentado. Aqui eu não coloquei, eu tinha colocado, não veio. Aqui na apresentação algumas células duvidosas de bastonete, bem aquelas bem difíceis, sabe? Para a gente ver que é difícil saber. Então ele não conta bastonete. E aqui nós temos algumas situações em que ele é muito importante, a que mais se destaca é na situação, caso de sepsis, né? Que em sepsis nós temos aquele monte de reação inflamatória totalmente descontrolada, né? E que são desencadeadas em resposta a uma infecção grave, e a gente pode ter infecção num órgão, mas ele pode extrapolar para outros órgãos. Então todos sabemos, né, como é a gravidade da sepse, né? E na sepse tem esse dizer que o tempo é vida, que a primeira hora do paciente chega no hospital é a golden hour, é a hora de ouro, porque ali pode estar se o paciente vai sobreviver ou se o paciente não vai sobreviver. Então, quanto mais rápido você tiver um resultado, mais rápido vai ser. O método Gold Standard para detectar na sepse é a hemocultura. Mas a hemocultura a gente sabe que demora muito tempo, né? Então, os outros exames que são solicitados são o hemograma e os testes bioquímicos, lactato, procalcitonina, proteína C reativa. Só que o hemograma, em menos de 1 minuto, tem o tubo, você coloca no analisador, em menos de 1 minuto você tem o resultado, tem 15% de granulócitos imaturos. Você pode já avisar o médico que está tratando, ele já vai falar, nossa, né? Provavelmente vai fazer os outros testes, não é claro, não vai fazer só o hemograma, vai fazer os outros testes, mas vai falar, nossa, grandes chances de ser, né, um indicador já da presença de sepsis, e já pode começar um tratamento que pode salvar a vida desse paciente. Né? Então aqui a gente tem um resultado, né, do caso, então mostrando leucocitose, neutrofilia, 8,69% de granulócitos imaturos, então esse paciente anêmico, tudo aí mostrando lá as populações, e aqui na lâmina o que se encontrou, então, uma grande quantidade de desvio à esquerda, de granulócitos imaturos. Eu coloquei lá. E esse parâmetro já faz parte de alguns guidelines internacionais. Por exemplo, nesse guideline para gerenciamento de sepsis severa, já juntamente com febre, com todos os outros sinais clínicos que tem, também temos, então, também os marcadores bioquímicos, também temos o granulócitos imaturos acima de 10%, que já é um dos indicativos nesse guideline de sepsis, nesse protocolo de sepsis. Esse outro estudo aqui mostra, então, a alta sensibilidade e alta especificidade nessa curva ROC do IG, desse parâmetro, então, mostrando lá em cima essa linha contínua é do IG, né? Então, mostrando que ele tem alta sensibilidade e alta especificidade, e mostrando aqui que ele é bem precoce, ele prediz a infecção rapidamente, daí depois de 5 dias da infecção, ele começa a cair, né? Então, rapidamente você tem essa informação. Então, as vantagens é que
com o IG nós temos a contagem diferencial de 6 partes, né? Não é mais de 5, porque tem diferencial de 5 mais o IG. Ele já vem com o resultado do hemograma, ele é exato e é preciso, então é rápido, reduz procedimentos manuais, não tem reagente adicional, não tem custo adicional, nem tempo adicional, otimiza o fluxo da rotina, agiliza as informações para o direcionamento da conduta clínica, é importante na vigilância das infecções e traz vantagens financeiras também, porque rapidamente você já também consegue liberar casos sem fazer contagem manual, né? Então, considerações, a contagem de granulócitos imaturos é um parâmetro sem custo adicional e muito preciso nos processos infecciosos graves. É um indicador rápido e precoce da gravidade em pacientes críticos, demonstra a resposta a algum tipo de estímulo da medula óssea e é um indicador precoce de sepsis em neonatos e adultos que estão na UTI. Ó, aqui, ó, Cris, a foto que eu pus ali do Laboratório Central do HC de São Paulo, ó lá. Dr. Marcos lá trabalhando no microscópio, fazendo uma contagem diferencial, tá? E agora a série plaquetária, que eu vou falar mais rápido, é mais curtinho também. Então, o parâmetro, então, com a aplicação clínica da série plaquetária, é a porcentagem de plaquetas reticuladas. Então, as plaquetas reticuladas são as plaquetas que são maiores, elas têm retículo de RNA ribossômico também, são semelhantes aos reticulócitos da série vermelha. São maiores, são mais densas e têm conteúdo tem a malha reticular de RNA, né? E é um indicador da atividade medular em casos de trombocitopenia. Então, esse parâmetro é muito importante nos casos de pacientes com a contagem de plaquetas diminuída, com as contagens baixas. Por quê? Porque ele vai avisar, quando ele estiver aumentado, essas plaquetas reticuladas estiver aumentadas, é o mesmo raciocínio lá dos reticulócitos. Se está aumentado, o que significa? Que a medula óssea está produzindo rapidamente, né, a linhagem, fazendo a trombopoiese mais rapidamente, está produzindo as plaquetas mais rapidamente para resolver, para consertar aquela trombocitopenia, aquela plaquetopenia. Já se o problema é central, se a medula óssea não consegue produzir, então esse parâmetro vai estar normal ou diminuído. Então, quando a gente tem esse parâmetro aumentado, porcentagem de plaquetas reticuladas aumentadas, isso significa que a medula óssea é regenerativa, que a medula óssea está produzindo rapidamente a série plaquetária para aumentar a contagem de plaquetas. E já quando a gente tem a porcentagem diminuída ou normal, vai estar indicando que o processo é na produção, é na medula óssea. Então, vai ser por falha de produção e isso vai dizer que aquela medula óssea está hiporregenerativa. Então, que o problema é central. Qual é a importância disso? A importância é muito grande. Tem mais outros antes de falar da importância. Então, ele pode ser por as trombocitopenias, que é a diminuição de plaquetas na circulação, abaixo de 150, podem ser por falha na produção, ou por aumento de consumo ou destruição periférica. Então, se é por aumento ou consumo, por consumo ou destruição periférica, a medula óssea vai trabalhar mais rapidamente e vai produzir maior quantidade, jogar essas plaquetas para a circulação rapidamente, essas plaquetas imaturas ou reticuladas, essas plaquetas maiores com retículo de RN. Então, nós podemos ter falha na produção, quando a plaqueta reticulada vai estar diminuída ao normal, que acontece nessas situações, ou podemos ter nessas situações aí um aumento de consumo ou destruição periférica que pode ocorrer por mecanismos imunes, né, que a gente vai ter uma maior destruição periférica, como acontece na púrpura trombocitopênica imune, ou por um aumento de consumo, como acontece na coagulação intravascular disseminada, na púrpura trombocitopênica trombótica e na síndrome hemolítica urêmica. Uma pessoa que trabalhava comigo também me contou que teve uma púrpura trombocitopênica trombótica, uma PTT, e que ela falava assim: eu quero que faça esse meu parâmetro para ver, sabe, se minha medula está funcionando ou não. Fizeram mielograma, tudo. E esse é um indicativo importante. Um laboratório, quando reporta esse resultado, se você está com um paciente que está com plaqueta, pode estar baixa, pode estar naqueles valores que vai necessitar de uma transfusão de plaquetas. Se as plaquetas reticuladas estão altas, isso significa que em 1 ou 2 dias as plaquetas vão começar a subir no sangue, as plaquetas maduras. Então, economiza casos de transfusão de plaquetas. E aqui a gente vê, como eu mostrei para vocês, como eu mostrei dos reticulócitos lá em verde, aqui está em azul
né? Também as plaquetas que usam aqui tamanho, então seriam as plaquetas em amarelo, os eritrócitos em vermelho e a fluorescência aqui, que em verde tem os reticulócitos e em azul tem as plaquetas reticuladas, que também vão ter maior fluorescência porque tem conteúdo de RNA. Então, uma trombocitopenia de 55 mil. Tá? Aplicações clínicas, então ele é importante no diagnóstico diferencial precoce, ele é um parâmetro muito precoce, né, das trombocitopenias, se é por problema na produção, se por maior consumo ou destruição periférica. Diminui a necessidade de punção da medula óssea, então de fazer o mielograma, porque se tem uma trombocitopenia que não se sabe a causa, então é necessário fazer, né, o mielograma para verificar. Mas aqui, se você já tem as plaquetas reticuladas altas, você já sabe que a medula está funcionando, né? Agora, se estiver baixo normal, daí tem que fazer mesmo para poder saber qual é a causa. Né? Então, ele é importante na otimização da necessidade de transfusão plaquetária, ele é importante como uma resposta à utilização de drogas antiplaquetárias e um indicador da recuperação medular após transplante de medula óssea ou transplante de stem cell. Tá? Conclusão final. Então, esses parâmetros, agora final, de todos esses parâmetros que eu falei de série branca, série vermelha e de série plaquetária, são parâmetros adicionais que ampliam a aplicabilidade do hemograma, porque vai ter uma aplicação clínica. Vão, então, auxiliar no diagnóstico e no monitoramento das doenças em anemia, em casos de anemia, infecções e trombocitopenias. São informações precoces, todos eles são informações precoces que diminuem os riscos para os pacientes e os custos para o sistema de saúde. Não demanda tempo nem custos adicionais, eles já estão no equipamento, já saem com o resultado do hemograma. E aqui é o grande desafio. É um desafio que eu tenho falado com as empresas, eu falo com a Abbott, eu falo com todas as empresas que podem ter esses parâmetros, que aqui é importante que os laboratórios precisam ser parceiros desses laboratórios, dos fornecedores, para poder fazer esse ensino para os médicos, porque eles não conhecem. Aí que está a grande dificuldade. As pessoas que estão se formando agora já conhecem, porque nas universidades eles aprendem e tudo mais, esses parâmetros. Mas os outros médicos dificilmente querem saber alguma coisa sobre hemograma, né? Acham que hemograma é só hemoglobina, leucócito e plaquetas e olhe lá, né? Então, só vê isso. Mas tem muita informação que pode ajudá-los aqui. Então, a divulgação para os médicos é difícil. Então, eu convido vocês, juntamente com a Abbott, para fazer essa divulgação, essa educação continuada com os médicos. É um desafio grande, mas que eles possam depois querer, falar, eu preciso desse parâmetro, eu estou com uma suspeita aqui de uma púrpura, né? Eu não sei, eu estou com uma trombocitopenia, eu quero saber se é púrpura ou se é problema na medula, eu preciso de um laboratório que faça isso. Então é importante fazer essa divulgação para os médicos, aqui é o grande desafio, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção, adorei falar com vocês.